Senhor presidente, senhores vereadores, quero começar a minha fala lembrando um poema do Afonso Romano de Santana, que diz: Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Esse poema é para saudar o governo municipal Demerval Barbosa Moreira. Um governo de mentira, um governo que foi uma farsa, um governo que atrapalhou os destinos de Nova Friburgo. Um governo que veio a esta casa dizer que resolveria os problemas relacionados ao concurso de 99. Veio, mentiu, enganou a todo mundo, enganou a esta casa, que votou favoravelmente a uma solução para o concurso de 99, solução esta que o prefeito mentiroso não resolveu. Não se constrói relações sólidas com mentiras. Podemos ter diferenças políticas, mas não é a mentira que vai revolucionar ou que vai mudar a vida das pessoas. Se mudar, muda para pior. Estamos vendo o resultado aí. Os problemas vão se avolumando em razão da ilusão, da farsa, da mentira. O prefeito é responsável pelo IPTU da morte. Eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a insistir, tem sido voz corrente na boca dos vereadores. O prefeito entregou os cemitérios públicos do município na mão da iniciativa privada, para que ela pudesse explorar, e explorar mesmo, a palavra é essa, a população de nossa cidade, com taxas cemiteriais absurdas, mais caras do que o IPTU de uma residência. Daí o nome IPTU da morte, que eu batizei. E nós temos que ter uma solução, porque não se constrói com mentiras um governo. E ele afirmou que devolveu os cemitérios para a iniciativa privada a bem do interesse público. Ele foi forçado a isso. Ora, a Saudade já tinha resolvido essa questão, que foi um mal feito do governo do Paulo Azevedo, quando entregou para a exploração, a Saudade desfez, e o Demerval, 10 anos depois, vai dar na mão de novo da iniciativa privada. E mais uma vez o chicote no lombo da população. Já não bastasse tanto problema, ele me faz um decreto para ser publicado no dia 31 de janeiro, entregando os cemitérios para a exploração de uma empresa particular. 16 cemitérios. E hoje o jornal A Voz da Serra traz a notícia de que pelo menos os servidores da prefeitura agora não trabalham mais para a empresa, porque são pagos pelo dinheiro do contribuinte, estavam lá a serviço de uma empresa particular. Mais uma mentira construída no governo Demerval Barbosa Moreira. Uma outra mentira: construção de casas populares. Me digam os senhores, quantas casas foram construídas? Nenhuma, porque era mentira. Era mais uma farsa montada para enganar a população. Até o contrato sofreu um distrato. Ora bolas, se não tem competência, não se estabeleça. Por que ficou à frente de um governo se não tinha condições de administrar uma cidade? E ficamos nós aqui, nessa luta, nesse sofrimento, para tentar consolar uma população que sequer conseguiu enterrar os seus mortos. Temos corpos que não foram encontrados ainda. E um prefeito incompetente à frente de uma administração que não estava à altura dele. Se tivesse dignidade, entregava o cargo. Mas faltou hombridade, faltou dignidade. Ele estragou e manchou o nome da família. Uma história política tão bem construída e um cidadão sem estatura, sem compromisso, sem responsabilidade, manchou esse nome. É de se lamentar. É muito triste. Isso é muito sofrido. É sofrido para todos nós que estamos à frente da administração pública, no papel de fiscalizar. Porque cada vez que nos deparamos com esses absurdos, nós temos que vir para a tribuna para dizer não, para bater, para não nos conformarmos.
porque este é o nosso papel. Nós temos que fazer a diferença. Não podemos e não devemos ser omissos. Eu quero continuar andando na rua de cabeça erguida, independente das críticas que faço, porque não são pessoais, são ao político. Ao político. E quem quiser defendê-lo, que o defenda. 1 minuto. Mas tem a responsabilidade e compromisso de saber que os vereadores têm uma responsabilidade que vai além, vai muito além. Nós somos eleitos não para fazer obras, mas para fiscalizar as obras que devem ser feitas pelo chefe do Executivo. Temos que saber separar esses papéis. Temos que saber. Não se constrói relações com mentira. Principalmente não se constrói relações políticas com mentiras. Volto a dizer, podemos ter divergências ideológicas no campo das ideias. Não são divergências pessoais. Mas a mentira arrasa com tudo. A mentira acaba com tudo. Por isso eu fiz questão de me espelhar aqui, fazer esse paralelo com o poema do Afonso Romano de Santana, que expressa, pelo menos em parte, se não no todo, o sentimento de indignação da população de Nova Friburgo e de uma Câmara que se sente atingida pelas mentiras que foram trazidas aqui e que, em alguns casos, nos fizeram votar com a boa vontade de que a solução seria dada. Mas talvez a má-fé, ou quem sabe a incompetência, não deu conta de cuidar dos compromissos que foram assumidos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vanorzinho dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer, senhor presidente, que hoje, lamentavelmente, nós tivemos a reunião interna com o prefeito Sérgio Xavier, juntamente com os demais vereadores, e confesso que quando eu saí em 2004 da casa, e só retornei em 2008, e quando saí em 2004, a gente estava nessa pendenga do concurso de 99, né, vereador Reinaldo? Desde 99, 5 anos naquela luta aqui da casa, luta judicial, aquele trâmite judicial. E em 2004, quando eu saí, falei, bom, se algum dia eu tiver que voltar a casa, espero que isso esteja resolvido. Voltei em 2008 e lamento que hoje a gente perdemos ali um tempão de novo com a situação do concurso de 99, situação não resolvida e que a gente não sabe quando vai resolver depois de mais de 12 anos. Um absurdo é, às vezes, mesmo que a gente na vida pública, o vereador Samuel sabe disso, que estava, quando foi meu vice-presidente, enquanto eu vice-presidente da casa, enquanto eu presidente, e o vereador sabe o que nós evitamos de medidas que fossem tomadas para que a situação, não só de 99, de concurso de 99, e outras medidas fossem tomadas, para que nossa cidade não tivesse, talvez, outras CAENF, que ninguém consegue resolver isso. Aí se muda o nome, mas aí a CAENF ficou na mente de todos nós e ficará eternamente, porque até hoje não se conseguiu resolver isso. Então é lamentável, eu quero deixar aqui, a gente que hoje vem, como o vereador Márcio Damasio, o vereador Manuel Martins, trouxe a preocupação da comunidade sem estradas vicinais na situação que se encontra, e a gente tem que ainda perder o tempo com o concurso de 99, 12 anos que não se resolve e a gente não tem previsão. O vereador Reinaldo, que estava, até tivemos a honra de estar junto na época dessa votação, da Obrigado, polêmica vereador. de concurso 99. Obrigado pelo ceder a parte. Eu estou lembrando aqui, vereador, que eu, vereador Vanor, na época, eu me lembro que o ex-prefeito Paulo Azevedo mandou uma mensagem para a Câmara pedindo que a Câmara homologasse o concurso de 99. E eu e o vereador Vanor fizemos um requerimento para que essa mensagem não fosse votada, porque, na verdade, a prerrogativa de homologar o concurso era do prefeito e não da Câmara. A Câmara, ela aprova a realização do concurso. A prerrogativa de homologar o concurso seria do prefeito.
E, no entanto, o prefeito, ele ainda tinha 3 meses de governo, porque ele tinha perdido a eleição para a ex-prefeita Saudade Braga. Ele tinha outubro, novembro e dezembro, até 31 de dezembro ainda estava no poder. Ele, que Deus o tenha lá em bom lugar, mas ele teria que ter, já que ele achava que o concurso estava certo, e na minha opinião não estava, ele deveria ter homologado o concurso. Ele jogou isso para cima da Câmara, e eu volto a repetir, naquela ocasião eu disse, a Câmara não tem esse poder, infelizmente a prefeita que vai entrar vai anular esse concurso. E por isso até hoje essa questão continua, já se passam 11 anos e a questão não resolve, e a Justiça também é muito omissa demais, porque a Justiça tem que dizer ou sim ou não ficar esse tempo todo tramitando 11 anos esse concurso e não se resolve nada. Obrigado, vereador. E o pior é que, além de tudo, de não ter o posicionamento, os vereadores devem ter sido procurados. Tão logo divulgou a decisão da ministra lá no Supremo Tribunal, já pessoas procurando a gente se não tinha uma vaga para um contrato, para fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, cria uma expectativa na cidade, cria um prejuízo em nossa cidade que não tem preço. E a gente, mais uma vez, vamos ficar aí, talvez, esse mandato, e mais um mandato aí, e 99 não vai ser resolvido. Por isso, torna a repetir, que tenho a honra de, enquanto presidente da Casa, em 2003 e 2004, juntamente com vários companheiros vereadores, não deixamos que outras medidas fossem tomadas quando fomos criticados da realização, de não autorizar a realização de um novo concurso, porque naquela autorização não reservava as vagas. Se acontecesse de 99 considerado válido, não tinha essa prerrogativa. Aí, logo depois, no mandato dos vereadores em seguida, aí sim veio a autorização para o concurso que teve de 2007, mas com abertura, com espaço para o de 99, e não foi feito com a gente, até porque a gente sabe por que disso. Aí vem a Nitcop, os contratos, e aquela coisa que todos os vereadores, a maior parte, conhece. Senhor presidente, obrigado por ter, mais uma vez, podido aí levar a palavra aos senhores. Pois não, vereador. Senhores vereadores, vou passar a presidência para o vereador Manuel Martins, para que eu possa também utilizar os meus 3 minutos na hora livre. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado, vereador. Eu queria aqui destacar como um entendimento interno, assim que nós começamos a mudar essa dinâmica na hora livre, assim que tivesse alguma indicação na ordem do dia, ou voto de congratulação, que a gente possa utilizar na nossa hora livre, para que não entre em discussão na hora da votação. Então, eu queria aqui destacar um voto que faço com a senhora Irani Medeiros, subsecretária de Trabalho, que mesmo sem o apoio necessário à frente dessa secretaria, conseguiu fazer um excelente trabalho com a economia solidária no município. Então, fica aqui o meu destaque ao trabalho da senhora Irani Medeiros. Pois não, vereador? Eu quero também parabenizar por favor, Vossa Excelência pela congratulação com a ex-vereadora Irani Medeiros, foi presidente também dessa casa, mãe do vereador Marcos Medeiros, pelo excelente trabalho que ela vem realizando realmente, e também que foi uma excelente vereadora. No período, tive orgulho de ser vereador com ela. Obrigado, vereador. Uma parte, presidente. Pois não, vereador. Agradecer a vossa atenção, Vossa Excelência, que sempre teve um carinho grande com minha família, e fico feliz de Vossa Excelência e meus pais reconhecer o trabalho da minha mãe, que presta na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Desde já, o meu muito obrigado, porque a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Obrigado, vereador. E também, senhores vereadores, nesse curto espaço que eu tenho de tempo ainda, o vereador Reinaldo Rodrigues, se não me engano, falou a respeito das casas populares, foi feito no início do governo Heródoto um cadastramento, que eu acho que chegou a mais de 10 mil pessoas se cadastrando no pátio da prefeitura, naquele momento iniciava o programa Minha Casa Minha Vida 1, do governo federal, onde o governo federal ainda com subsídio, que pessoas poderiam ter sua casa própria com a prestação a partir de R$50, e infelizmente nós estamos aí já no Minha Casa Minha Vida 2, e até agora no município não foi construída nenhuma casa popular. Mas isso não foi só do governo Heródoto. Nós tivemos o governo passado,
que ficou durante 8 anos e também não construiu uma casa sequer no nosso município. Casa na Lagoa Seca 2 e Grande Spinelli não vem botar no currículo da ex-prefeita, porque isso foi resposta ao desastre das chuvas de 2007. Inclusive, uma casa muito da sem vergonha e não à altura da população que recebeu as casas. Até porque nem forro o vereador Roberto Vermelins tem nas casas. As casas sem forro, no frio, as mães solicitam que a gente consiga, através da prefeitura, que coloque um forro, porque o adulto consegue segurar, mas as crianças passam frio e passam essa dificuldade. Então, não entregaram uma casa decente para a população. Então, falar que essas casas que foram entregues pelo governo Saudade Braga e depois pelo governo Heródoto foi em resposta ao desastre das chuvas de 2007, isso daí não conta. Ficaram 8 anos no governo e não construíram uma casa popular. Não tinham um programa habitacional sério. E agora querem voltar como os salvadores da pátria. Vereador, um minuto. Pois não. Nesse minuto eu queria também falar na fala do vereador Isaac Demani, que falou a respeito do sinal na UPA. Existe um sinal ali próximo que é controlado pela FAOL, né? Então, se colocar mais um sinal ali, talvez o trânsito de Conselheiro, que já não é dos melhores, né, complique. E falar em trânsito, acho que deveria ser a prioridade, uma das prioridades do governo Serginho, prefeito Serginho, que olhe com carinho o trânsito da nossa cidade. Cada dia que passa vem piorando, e eu vejo a saída, né, sem ser um estudioso no assunto, sendo leigo, investimento no transporte coletivo. Mas, para isso, a FAOL também tem que prestar um serviço de qualidade. Eu acho que poderia ser estudado, até porque o acostamento não é feito para estacionamento, e o acostamento da Avenida Governador Roberto Silveira é utilizado como estacionamento. Eu achava que poderia ser estudado uma forma de ter uma faixa exclusiva ali para ônibus, para que as pessoas que saem de Conselheiro, venham para o centro, ou no trajeto Conselheiro-Olaria, cheguem ao destino mais rápido. E, com isso, cria uma vantagem para que a pessoa passe a deixar de andar do carro de passeio e passe a utilizar o transporte coletivo, né, que teria aí um atrativo de chegar mais rápido de ônibus do que com o carro de passeio. Então, a gente tem que estudar uma maneira, né, acabar com essa malfadada rodoviária urbana que já está ultrapassada, e o centro da cidade não merece essa rodoviária aqui. Fica aqui a fila indiana ali dos ônibus, da rodoviária até a ponte, na Rua 7, atrapalhando o trânsito, não por culpa aqui dos motoristas, dos funcionários, até porque eles cumprem ordem, mas culpa da direção que obriga eles a fazer aquela bandalha ali. Então, acabar com essa rodoviária urbana, acabar que o trânsito passe no centro da cidade. E hoje, infelizmente, tiveram tantos assuntos, né? O prefeito só trouxe também notícia não muito agradável. A única agradável é a revogação da privatização do cemitério, e a enquadrada na Embrumation, nós poderíamos ter solicitado, né, que o prefeito também coloque lá, quanto à parede, a FAOL para botar uma integração. Foi votado, teve aquele aumento de 2009 com o compromisso de ter uma integração, até agora nada. Fizeram teste, os ônibus já estão preparados para a integração, e aí, está faltando o que para a empresa? Mas há tempo ainda de a gente preparar um documento e solicitar ao prefeito também que enquadre a empresa FAOL. Parte, vereador. Pegando carona aí na... Falando em ônibus, pega a carona. No pedido do vereador, quando mexer no trânsito, mexer também ali naquela entrada que vai para Lumiar, de Muri para Lumiar, porque aquela entrada ali é um local muito perigoso e de vez em quando está acontecendo acidente ali. Então, eu sugeri ao presidente que colocasse um quebra-mola antes da entrada e outro após, para que o trânsito ali fosse mais lento e desse tempo das pessoas. Poderia colocar ali um radar, uma lombada eletrônica, tanto ali, como acho que na UPA também é a saída. Pois não, breve. Permite uma parte. Quando o senhor fala daquela questão ali perto da UPA e da Avenida Roberto Silveira, eu participei de um processo ali para que a gente, no DR, para fazer a pavimentação da pista do outro lado lá, e até a empresa, o DR licitou a empresa para fazer a ponte, estão lá as vigas, né? Eu acho que a gente tinha que fazer uma carga para que a gente pudesse ultimar aquela coisa ali. O convênio com o DR está pronto, a prefeitura tem que dar a massa asfáltica, né? E a urbanização, o DR vai entrar com
com todo o restante, né? Aliás, o DR vai entrar com a massa asfáltica, o município implementaria, colocaria o asfalto e daria a base, né? E a ponte, o DR já até contratou. Eu acho que é uma solução para a UPA, é uma solução também para a Avenida Governador Roberto Silveira, que realmente está um caos em função justamente do estacionamento no acostamento, porque permitiu-se colocar ali uma série de comércio, bancos, né? E não tem estrutura para... É verdade. Inclusive, essa situação da Avenida Brasil, só para finalizar, senhor presidente, nós temos que dar uma olhada nesse contrato de concessão da Rota 116, que tinha necessidade da construção da Avenida Brasil, ficou por isso mesmo, né? Eu solicitei agora uma passagem de pedestre ali em frente ao Clube dos 50 e o Clube Xadrez, como eles estão fazendo daqui para quem vai para o Rio, ali perto na Ponte da Saudade, tem que ir a ponte, por fora da ponte fizeram uma passagem de pedestre. E aqui no Clube dos 50 tem a escola particular, tem o Jamil, o Jaque, tem um grande número de pedestres ali, e eu solicitei que a Rota fizesse esse trabalho, com essa passagem por fora da ponte, tanto ali no Clube de Xadrez. E a resposta é que eles não tinham nenhum projeto no perímetro urbano da nossa cidade. Eu sei que isso não é obrigação, mas era pelo menos uma resposta em colaboração pela parte social da cidade. Já que tem tanta coisa no contrato que eles não cumprem, pelo menos fazer uma contrapartida social pela cidade. Mas também não tem essa visão e não atenderam a solicitação que nós fizemos. Conclua. Obrigado, senhor presidente. Senhores presidentes, os senhores vereadores, eu devolvo a presidência ao titular, Luciano Faria. Obrigado, vereador. Portanto, senhores vereadores, encerrando a nossa hora livre, iniciaremos nosso expediente. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente. Pois não, vereador. Pela ordem, presidente, só fazer uma justificativa da ausência do vereador Edson Flávio. Ele está acamado e eu vou fazer a assinatura das indicações do vereador, se Vossa Excelência permitir. Pois não. Porque eu acabei de ligar para saber como ele estava e ele não teve melhora, está acamado, tá? E pediu até que trouxesse essa notícia aqui para o senhor. Pois não. Só para fazer também aqui deliberar aqui uma situação, no dia 13, o vereador Marcos Medeiros está presente? Não, né? No dia 13, nós temos uma sessão específica de autoria do vereador Marcos Medeiros, convidando o prefeito, secretários, presidente de autarquias para participarem aqui de uma sessão específica para trazer informações para a nossa população e para os vereadores. Eu queria fazer uma sugestão aqui de transferir essa sessão, né, por conflito de agenda do prefeito, fez uma solicitação hoje, a gente transferir essa sessão específica do dia 13 para o dia 15. Então, eu gostaria que se o autor pudesse se manifestar. Se é para o bem do povo, a felicidade geral da nação, permissão concedida. E pela agenda do prefeito, concedido pelo autor. Então, os vereadores que aprovam a transferência, a mudança da data da sessão específica de autoria do vereador Marcos Medeiros, do dia 13 para o dia 15, permaneça como estão, aprovada por unanimidade a transferência da data. Então, fica dia 15 de dezembro, nossa última sessão ordinária, a vinda do prefeito com os secretários. E no próximo dia 6, né, já entendimento interno, votaremos o orçamento 2012. Pois não, senhor presidente, quanto ao tema também relativo ao procedimento de alteração, eu também gostaria de solicitar, eu já conversei com os vereadores, se a sessão do dia 6 poderia ser mais cedo, passando das 5h30 da tarde para as 3h da tarde, comentando, portanto, mais cedo na sessão do dia 6, no dia da votação do orçamento. Pois não, vereador. Solicitação de vereador professor Pierre, que seja antecipado o horário da sessão do dia 6, que é a pauta exclusiva, que é o orçamento 2012, das 17h30 para as 15h, não é isso? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, então, a antecipação. Portanto, senhores vereadores, dia 6 de dezembro, próxima terça-feira, sessão vai se iniciar às 15h, com a pauta exclusiva do orçamento 2012, e a secretaria informar ao vereador Edson Flávio, que está ausente.
Solicitar ao vereador Isaac Demani, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, só lembrando, vereador professor Pierre, que dia 6 de dezembro é um dos dias mais importantes do ano. Vamos lá, expediente da reunião do dia 1º de dezembro de 2011, moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Antônio da Silva Melhorance e sua esposa, Maria Isabel Belo Melhorance, pela sua consagração a pastores. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, dispõe sobre a inclusão na tabela de composição de custos dos preços de equipamentos para praças e parques utilizados em áreas de lazer, elaborados a partir de material reciclado no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria no âmbito do município de Nova Friburgo o Programa de Atenção à Isonomia Salarial, PAIS, com a finalidade de coibir a discriminação salarial em razão do sexo, cor, idade ou estado civil, a todo trabalho de idêntica função, igual valor, prestado ao mesmo empregador e na mesma localidade da outras providências. Dispõe sobre acessibilidade no cemitério de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre normas gerais e critérios para manutenção de pavimentação urbana no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a qualificação da demanda por vagas na rede pública das instituições de educação infantil na cidade de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação do programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador professor Pierre, destinação de sobra de caixa da Câmara Municipal de Nova Friburgo para a defesa civil do município, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, reparo na iluminação pública de Amparo, conserto de buracos em Amparo, construção de muro de contenção na localidade Rui Sangrá, colocação de manilhas e reparo na localidade Rui Sangrá, recapeamento asfáltico na localidade Rui Sangrá, limpeza da rua José Alcindo Pinto, Rui Sangrá, construção de bueiros na rua José Alcindo Pinto, Rui Sangrá. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, construção de calçada na rua Aureliano Barbosa Faria Floresta, capina e limpeza da rua Evangelista Manuel da Silva Conselheiro, colocação de placas de identificação na escola pública na rua Aureliano Barbosa Faria, conserto de alambrado no muro na rua Evangelista Manuel da Silva Conselheiro Paulino, recapeamento da rua Manuel Antônio Tuller Cônigo, construção de galerias na rua Aureliano Barbosa Faria Floresta, compra de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores de serviço público. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, capina e limpeza da rua Fremini, Cônigo, recapeamento asfáltico da rua Clóvis Bevilacqua, Cônigo, reparo no calçamento da rua Amapá Olaria, conserto dos vazamentos de esgoto na rua Odeir Pinheiro, Foli e Uruguaiana Olaria, desobstrução dos bueiros da rua Souza Miranda Olaria, retirada de entulho das ruas Souza Miranda, Amapá, Hugo Mota e São Roque Olaria, desratização da rua Souza Cardoso Vila Méria, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, calçamento da travessa Jofre Martins São Pedro da Serra, calçamento da travessa Coronel João Teixeira Conselheiro Paulino. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Luciano Faria com a senhora Irari Medeiros pelo relevante trabalho realizado à frente da Subsecretaria do Trabalho, do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, com o soldado PM Carlos Ernesto Cardinó pelos relevantes serviços prestados ao município, com o primeiro sargento Luiz Cláudio Souza da Silva e outros pela coragem e bravura no trabalho de resgate das vítimas na tragédia de janeiro de 2011. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com a delegada de polícia, senhora Grace Rose da Costa Arruda e outros pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o casal Alain Patrick da Silva Gomes e Silvana Bersotti Gomes pela passagem de seu aniversário de casamento, com o senhor Luiz Antônio Pacheco Fuli pela passagem de seu aniversário. Justificativa do excelentíssimo vereador Edson Flávio, justificando sua ausência na reunião ordinária de hoje. Está ali do expediente, senhor presidente. Obrigado, pela vereador. ordem, senhor presidente. Eu gostaria, conforme entendimento com os outros vereadores, que fosse incluído na ordem do dia da sessão a votação dessa moção especial de louvor que apresentei, que ora entrou no expediente. Os vereadores que aprovam a solicitação de inclusão do vereador Isaac Demani na ordem do dia, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, inclusão de autoria do vereador Isaac Demani. Especial de louvor.
Em discussão e votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade os votos de congratulações. Finalizando nosso expediente, iniciaremos nosso do dia. Vamos votar aqui, a gente tem que ser a moção primeiro, né? Vou parecer aqui, independente de parecer, se eu vou parecer favorável. Vamos fazer essa renúncia depois. Solicitar o vereador. Não, já está aqui, não está? Solicitar o vereador que faça a leitura da moção. Senhor presidente, é uma moção que apresento ao pastor Antônio da Silva Melhorança e sua esposa Maria Isabel Belo Melhorança, que foram consagrados a pastores na comunidade apostólica Nova Aliança. Então, é uma moção que faço comemorando o reconhecimento que esse casal teve de tanto trabalho aí em prol do Evangelho, e gostaria de pedir aos novos vereadores que me apoiassem nessa votação. Após a discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 1761/2009, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues. Solicitar o secretário que faça a leitura. Senhor presidente, requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a normatização e padronização das placas indicativas de vias e logradouros públicos no município e da outras providências. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecida a fixação de placas nas esquinas das vias e dos logradouros públicos, de forma a orientar motoristas, moradores, turistas, carteiros e trabalhadores em geral. Parágrafo único. As placas objeto da presente lei devem ser fixadas nas esquinas das vias e dos logradouros, com ampla visibilidade e em tamanho padronizado que permita uma boa leitura das informações nela contida. Capítulo 2, dos requisitos. Artigo 2º. As placas indicativas, de forma a orientar o endereço de certas vias e dos logradouros públicos, obedecerão aos seguintes critérios. 1. Endereçamento de ruas de acordo com os nomes oficiais cadastrados junto a empresas de correios e telégrafos e ao setor de logradouros públicos do município. 2. Numeração. 3. Denominação do bairro. 4. Código de endereçamento postal CEP. 5. Espaço para alocação publicitária e turística de meio ambiente, conservação da cidade e mensagem de utilidade pública. Artigo 3º. Quando da implementação das novas placas, simultaneamente deverão ser retiradas existentes para que não prejudique a forma de padronização a ser adotada. Artigo 4º. O cronograma de implementação deverá ser gradativo, de acordo com as determinações do Poder Executivo. Capítulo 3, da iniciativa privada. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal poderá realizar parcerias com empresas privadas que se interessem na aplicação da presente lei, ficando essas autorizadas a explorar o espaço público destinado à fixação de placas. Parágrafo único. As empresas que tratam o CAPT para terem direito à exploração de espaço público deverão se cadastrar junto ao setor de locadouros públicos do município, apresentando o desenvolvimento de um projeto que vise destacar na cidade a organização das ruas. Artigo 6º. As empresas cadastrais irão concorrer entre si, e aquela que apresentar o melhor projeto ficará responsável por sua aplicação. Artigo 7º. A empresa autorizada a explorar o espaço público pagará um valor anual que será estabelecido através de decreto, levando-se em consideração o espaço utilizado. Capítulo 4, da exploração de espaço público. Artigo 8º. A empresa que ficar responsável pela aplicação das medidas previstas nessa lei poderá disponibilizar um espaço para alocação publicitária às empresas que se interessarem na divulgação e propaganda de seus produtos, por um período de tempo pré-determinado em contrato. Parágrafo único. Para a melhor aplicação da regulamentação contida no caput, deverá ser reservado um percentual para o município, que utilizará o espaço para informações turísticas, de meio ambiente, conservação da cidade
e mensagens de utilidade pública. Artigo 9º. A administração pública municipal regulamentará o prazo em que a empresa ficará autorizada a exploração do espaço público. Capítulo 5 da fiscalização. Artigo 10. Fica estabelecido que o setor de logradouros públicos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá fiscalizar conjuntamente todas as regras impostas nessa lei, visando o seu total cumprimento, criando mecanismos de orientação e atuação para que as placas a serem afixadas estejam sempre em bom estado de conservação. Capítulo 6 das obrigações. Artigo 11. São obrigações da empresa autorizada a explorar o espaço público. 1. Dar cumprimento à presente lei. 2. Exibir sempre que exigido pela fiscalização os documentos e contratos de aluguel fixados com as empresas privadas com relação ao espaço reservado pela divulgação e propaganda. Desculpe de novo. Inciso 3. Manter sempre atualizadas as informações sobre os locais reservados ao município para propaganda de utilidade pública. Inciso 4. Manter as placas sempre em perfeito estado de conservação, comprometendo-se a trocá-las em caso de deteriorização. Inciso 5. Determinar o prazo em que cada empresa poderá permanecer com a divulgação e propaganda de seus produtos, comprometendo-se a trocá-las em caso de serem rasgadas ou danificadas. Capítulo 7º das infrações e penalidades. Artigo 12. As infrações ao disposto nessa lei serão punidas com 1. Advertência, 2. Multa, que no caso de reincidência será aplicada em dobro. Parágrafo único. As punições acima aplicadas, isoladas ou conjuntamente, em decorrência da gravidade do ato praticado, garantindo sempre a ampla defesa e o contraditório através de processo administrativo. Capítulo 8 das disposições finais e transitórias. Artigo 13. Para cumprimento do disposto nessa lei, bem como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas à melhoria do meio ambiente, qualidade de vida, informações e utilidade para todos os cidadãos, o Poder Executivo deverá apoiar e incentivar a criação de um canal de comunicação entre os comerciantes, consumidores e as secretarias de Turismo e Meio Ambiente do município para reclamações e sugestões. Artigo 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias contados da sua publicação. Artigo 15. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições. Em contrário, assina o vereador Reinaldo Rodrigues e o vereador Marcelo Verli, também é coautor do projeto em tela. Obrigado, vereador. Antes de entrar em rapidamente, senhor presidente, tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Pois não, só fazer uma sugestão que os dois projetos do vereador Reinaldo Rodrigues possam ser votados em discussão única. Pois não? Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar daqui mesmo, não vou usar a tribuna. Como Vossa Excelência viram, o projeto já é autoexplicativo. De qualquer maneira, eu fiz aqui uma justificativa. O presente projeto de lei possui como principal finalidade prestar um serviço de utilidade pública visando facilitar a vida das pessoas no trânsito, respeitando sempre as normas de urbanização. O espaço reservado para a locação publicitária é uma forma de se investir em propaganda sem poluição visual, colaborando, assim, para a organização das ruas, além de ser extremamente útil ao turismo, já que facilitará a vida daquelas pessoas que visitam nossa cidade. Com certeza, o desenvolvimento desse projeto trará melhor qualidade de vida para a população, além de deixar a cidade mais organizada e com uma forma própria de padronização. Quanto às eventuais despesas, o presente projeto de lei possibilita ao Poder Executivo desenvolver parceria com empresas privadas para que esta dê concretude mesmo sem ônus para o município de Nova Friburgo. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, como Vossa Excelência viram, o projeto é autoexplicativo. E o que eu quero com isso? Assim como eu fiz um projeto aqui, pedindo a padronização de todas as feiras de Nova Friburgo, as feiras livres, com barracas padronizadas, com o pessoal trabalhando com jaleco, enfim. O que eu quero com esse projeto é que, por exemplo, cada esquina da cidade, de uma rua da cidade ou dos bairros, dos principais bairros de Comularia, Conselheiro,
que ela tem uma placa com o nome da rua, com a distância da rua, o número de tal a número tal, com o CEP da rua e, possivelmente, com o histórico da pessoa que leva o nome da rua. Por exemplo, Rua Presidente Vargas. Tem um pequeno histórico de quem foi Presidente Vargas, que muitas pessoas, né, não têm esse conhecimento. Então, quem foi Presidente Vargas, talvez até a sua principal obra, por exemplo, teria um espaço para isso. Ao mesmo tempo que esse espaço também pudesse, por exemplo, eu tenho um evento no bairro de Olaria, que essa placa ela seja móvel, que tem um evento no bairro de Olaria que nessas esquinas possam divulgar esse evento. E o Poder Executivo não vai ter nenhuma despesa com isso, porque com essa iniciativa da empresa privada, a empresa que vai arcar com tudo, a empresa que vai ter, a empresa que ganhar a licitação, vai poder explorar, né? E com esse compromisso de divulgar qualquer evento público que tiver, né? Nessas placas também, qualquer evento público que tiver, por exemplo, como disse, em Olaria, Conselheiro, Centro, enfim, divulgar uma questão por exemplo, a rua, nessa placa pode também dizer a principal obra dessa rua. Por exemplo, se nessa rua tem uma escola, nessa rua está situada a escola tal e tal. Enfim, o projeto é de longo alcance, eu acho que é importante, porque isso dá uma visibilidade natural à cidade. As pessoas que chegam de fora, às vezes, não têm informação. Por exemplo, nós temos a Rua Presidente Vargas em Olaria, que é uma rua que é muito frequentada por pessoas de fora que procuram ali as lojas de lingerie, essa coisa toda. E muitas das vezes as pessoas chegam lá e não têm informação nenhuma. E nessa rua, né, nesse caso, essa placa, ela teria todas essas informações. Então, eu acho que isso é importante para a cidade, vai dar uma visão muito bonita na cidade, vai organizar, né, todas as ruas da cidade e vai prestar um maior esclarecimento à comunidade, tendo o CEP da rua, tudo de acordo com a conformidade da lei, que eu acho que é importante. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu espero realmente que o projeto possa ser aprovado e que a gente possa, de imediato, colocar isso em prática. Isso é um avanço numa cidade tão bonita que nem Nova Friburgo, e a gente, muitas das vezes, procura uma rua e não encontra, até porque as placas estão danificadas, você não consegue sequer ler o nome da rua, e isso aí teria que ser com letras maiores, para que as pessoas possam realmente ter essa condição de conhecer, então, melhor o bairro, melhor as suas ruas, e conhecer, enfim, algum pedaço da história da pessoa que leva o nome da rua. Viu, senhor presidente? Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto, também de autoria e em discussão única, do vereador Reinaldo Rodrigues, projeto 3389/2009. Senhor presidente, requeira, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário desta casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade de expedição de prontuário médico, guias de encaminhamento de paciente e receitas médicas em letras de imprensa, na forma que mencione e dá outras providências. Artigo 1º. Fica determinado que todos os prontuários médicos, guias de encaminhamento de pacientes e receitas médicas emitidas pelos profissionais que atuam na área da saúde da rede pública municipal e nos estabelecimentos por esta credenciados, deverão obrigatoriamente ser prescritas em letras de imprensa, manuscritas ou digitadas. Parágrafo único. A receita médica referida no caput desse artigo deve conter obrigatoriamente os seguintes dados: o nome e endereço do paciente, nome e telefone do local de expedição da receita, nome do medicamento, forma de uso do medicamento, período de tratamento, carimbo e assinatura do médico responsável com o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Artigo 2º. As receitas médicas prescritas devem conter indicação dos respectivos medicamentos genéricos, como forma opcional ao paciente, em conformidade com a legislação federal e demais regulamentos referentes à matéria. Artigo 3º. As infrações ao disposto nesta lei serão punidas com 1. Advertência, 2. Suspensão, 3. Multa, que em caso de reincidência poderá ser aplicada em dobro. Parágrafo único. As punições acima aplicadas, isoladas ou conjuntamente,
em decorrência da gravidade do ato praticado, garantindo sempre a ampla defesa ao contraditório, através de processo administrativo disciplinar. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 30 dias contados de sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, assina vereador Reinaldo Rodrigues, senhor presidente. E o projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ler aqui também a justificativa. A presente proposição legislativa tem por escopo estabelecer aos profissionais de área de saúde a obrigatoriedade de emissão de prontuários médicos, guias de encaminhamentos de pacientes e receitas médicas de forma clara e objetiva, para que, dessa forma, possa ser sanado uma das maiores dificuldades encontradas pelos cidadãos: legibilidade das receitas médicas. É importante destacar que muitos pacientes e farmacêuticos têm dificuldade para entender a medicação prescrita e a sua forma de tratamento. Sendo assim, quaisquer ação com o objetivo de melhorar o atendimento à saúde dignifica o atendimento, além de ser uma medida preventiva. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Samuel Grassini, que também é proprietário de farmácia, como eu já fui durante longo tempo, fiquei 28 anos em farmácia, nós entendemos perfeitamente o que eu estou aqui falando, porque muitas das vezes, da forma que é prescrita a receita, vocês levam até um balconista de farmácia e ele tem uma tremenda dificuldade de ler e muitas das vezes pode trocar um remédio que pode ocasionar até um óbito, que infelizmente os médicos às vezes não passam a receita claramente. Isso é importante que possa ser em letra de forma, exatamente para não ter essa dificuldade, não só receita, como também exame. Exames que às vezes são passados e que as pessoas têm dificuldade de entender. Então o vereador sabe disso, o vereador que é dono de farmácia sabe disso, que às vezes o balconista está lá, não consegue ler a receita e pode trocar um remédio. Então eu acho importante, porque não é necessidade. Hoje, com a facilidade que tem, pode ser feito de forma clara. E o único médico que fazia isso em Nova Friburgo era o falecido doutor Miranda Forte, né, que passava as receitas de uma forma datilografada, em que as pessoas entendiam perfeitamente. E, infelizmente, acontece muito desses casos, de balconista de farmácia trocar o medicamento exatamente pela dificuldade que tem da leitura da receita. Então, espero que os vereadores tenham entendido o projeto e que possam aprovar. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade em discussão única, projeto de lei número 3389, de autoria do vereador Reinaldo Rodrigues. Discussão única das indicações do vereador, excelentíssimo vereador Manuel do Pote. 12.131, 12.157, 12.158, 12.337, 12.338. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Discussão de indicações do vereador Cláudio Damião. 12.169, 12.173, 12.175, 12.253 e 12.255. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Indicações do vereador Marcos Medeiros. 12.021 a 12.035, 12.085 a 12.093, 12.095 a 12.101, 12.156, 12.158, 12.159, 12.176 a 12.192, 12.220 a 12.228, 12.335 a 12.242, 12.257, 12.279 a 12.292, 12.320 a 12.328, 12.348 a 12.357, 12.373 a 12.375, senhor presidente. Em discussão. São 105 indicações,
várias delas tratando com relação a campanhas de combate à dengue no Floresta, São Jorge, Jardim Marajó e Ponte da Saudade, Pelicê e vários outros bairros da nossa cidade, Prado, Santo André, Jardim Ouro Preto, aumento de linhas da localidade Lagoa Seca 2, que eu estive visitando lá e a população pede muito isso, legalização de vias localizadas na localidade das casas populares na Lagoa Seca para implementação e denominação e Correios, CEP, construção de quadra de esportes, implementação de sinal de internet, instalação de antenas de sinal de celular, colocação de alambrado e captação de águas pluviais no Alto do Chuenque e várias outras indicações para o Catacione, São Geraldo e adjacentes. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Márcio Damasio. 12.293 a 12.295, 12.340 a 12.342. Discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Pois não, vereador? Presidente, só fazer um pequeno destaque aqui. É minha? Márcio Damasio. Calma, vereador Reinaldo, vai chegar a sua. O Cláudio, você assinou com o Edson? Do Edson, Cláudio assinou com o Edson. Indicações, vereador Edson Flávio Coelho e vereador Cláudio Damião. Leitura. 12.925, 11.925, 12.037 a 12.043, 12.076 a 12.102, 12.102 até 12.155, 12.119, 12.197 a 12.203, 12.229 a 12.234, 12.296 a 12.310, 12.358 a 12.365. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Isaac Demânio. 11.759, 12.045 a 12.050, 12.067 a 12.070, 12.132 a 12.138, 12.372. Senhor presidente, em discussão, rapidamente, só uns destaques que eu peço a limpeza e desobstrução de bueiro e rede de águas pluviais dos distritos de Rio Grandina, do bairro São Geraldo, do bairro de Vila Amélia, de todas as ruas de Conselheiro Paulino e das ruas do terceiro distrito, senhor presidente, bem como outros importantes indicações que faço dos bairros de Varginha, Catacione, lá em Bocana dos Brautos, Jardim Califórnia, a reconstrução da Ponte Salina, entre outros, senhor presidente. Peço a aprovação dos pares dessa casa. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Indicações agora sim do vereador Reinaldo Rodrigues. 12.056 a 12.062, 12.124 a 12.128, 12.152 a 12.155, 12.203 a 12.214, 12.267 a 12.269, 12.275 a 12.278, 12.329 a 12.336, 12.336 até 12.371 e 12.376. Em discussão. Presidente, eu só pedir desculpa até porque na hora que o meu assessor me chamou aqui, pensei que tivesse sido minhas indicações. É só chamar a atenção para essa indicação de jatização da Rua Souza Cardoso, mas não só da Rua Souza Cardoso, chamar a atenção aqui do secretário do Serviço Público, porque está se aproximando as chuvas e a maioria das ruas é uma proliferação de rato tremendo. E está se aproximando as chuvas e que antes que se prolifere mais, que possa fazer a dejatização de todas essas ruas dos bairros, do centro, enfim, para que a gente possa realmente ter as ruas, né, limpas e sadias, porque a gente sabe quais são os problemas que traz essa doença tão penosa aí, que é a doença de rato. Parte, vereador. Passar a presidência brevemente, vereador Manuel Martins. A situação dos ratos são em toda a cidade. Em Conselheiro tem rato maior que gato. Então está passando da hora
Já estão bem criados, está na hora de resolver esse problema. Senhor presidente, me permite... Senhores vereadores, eu retorno à presidência ao vereador Luciano. Só nesse tema, chama a atenção com a questão do mosquito da dengue. Nós estamos aí com uma quantidade enorme de pessoas dando entrada no hospital com dengue, e é importante que o secretário de Saúde chame aí a FUNASA para fazer uma pulverização na cidade aí com relação aos mosquitos também. Obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Luciano Faria. 12.129, 12.130 e 12.219. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Portanto, senhores vereadores... Pois não. Pela ordem, senhor presidente, só reiterar ao vereador Márcio Damasio, vereador Samuel, vereador Reinaldo, vereador Isaac, vereador Luciano, vereador Manel, vereador Roberto, vereador Cláudio, vereador Pierre, que amanhã, 2 horas, na APAI, estará a presença do senador Crivella e 3 horas no gabinete do excelentíssimo senhor prefeito. Então, reiterar o convite a todos os vereadores e à população que nesse momento tem acesso a essa informação. Pois não, vereador. Antes de finalizar, só fazer um convite aqui à população de Nova Friburgo para que faça parte aqui, esteja presente sempre nas nossas sessões ordinárias, todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 17h30, e acompanhar também, além do plenário, acompanhar pelo site da Câmara, agora sendo exibido em tempo real, pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Não havendo mais nada a ser deliberado, vou dar por encerrados os trabalhos desta 35ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 6 de dezembro, às 15 horas. Obrigado a todos e fique com Deus. Você encontra no site câmara.nf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.